A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, vamos colocar um vídeo aqui do Marsola. Vale a pena a gente rever esses vídeos. Aonde você vai ver agora aqui o Cláudio Marsola falando que a CCB é a graça de Deus. CCB não é religião, ou seja, ela não é igual às outras. As outras são religião. CCB não é religião. CCB é a graça de Deus. Aí vem a crítica, né? Que isso aqui foi falado no culto online, veio a crítica, a gente mostrando, né? O que é a graça de Deus. Ele, em outro culto, ele já volta atrás. Ele tenta apontar para Cristo como a graça de Deus, mas nem isso ele consegue explicar o que é a graça de Deus. Ele não consegue explicar. Aí ele fica usando aquela retórica de falar de Jesus, que Jesus veio dar bom ensinamento, que isso é a graça de Deus. Isso não tem nada a ver. Vamos ouvir aqui, né, os áudios do Marsola. Esse aqui é o Marsola real. Isso aqui é o que realmente a CCB pensa. Aqui ele vai falar o que está no coração da grande massa da congregação cristã no Brasil. Esse vídeo aqui, antes da crítica começar a ser incisiva, eles pensavam assim. Aliás, eles pensam ainda, né? Que agora eles têm mais receio de falar, né? Presta atenção, ouve. A palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. E aí ele fala até com sorriso, com satisfação, ele deixa nitidamente claro, congregação, irmão, não é religião. Aí ele olha para um lado e para o outro. Congregação não é religião, irmão. Congregação é a graça do Filho de Deus. A congregação é a graça. Ou seja, nós aqui somos a graça. Nós temos a salvação, né? Isso aqui é a realidade. Agora a gente vai ver um outro discurso, que é o discurso maquiado que eles estão tentando fazer agora, né? Não é que eles estão arrependidos, nada. Porque depois disso, eu já mostrei aqui no canal, ele falando que né, Deus chamou nós nessa graça, essa graça, né, a obra de Deus é aqui. Continua a mesma coisa, tá? Isso aqui, essa resposta que ele vai dar agora, isso aqui é conversa para boi dormir, só para tentar dar uma resposta às críticas, para ajudar o CCBano a responder, mas não representa a realidade. Ouça. Eu agora não estou sabendo mais, então a congregação não é a graça. Aqui se prega a graça, aqui se anuncia a graça, aqui a graça é dada o maior valor possível, a graça que é a salvação de toda a humanidade. E o nosso dever, servos de Deus que Deixa eu fazer um pausa aqui. Ele começa dizendo, falando, e agora eu não estou entendendo mais. Ele está se referindo ao CCBano que acreditava que a CCB é a graça de Deus e agora está perdido. E agora? Não é mais? Ele falou, não, calma, nós aqui, nós pregamos a graça. A gente tenta dar o maior valor à graça de Deus. Observa que em nenhum momento ele sabe explicar o que é a graça de Deus. A graça de Deus não é falar isso ou aquilo. A graça de Deus é uma coisa, ela é um favor. Ouça aqui, fica vendo o Marsola todo perdidão, tentando explicar o que é graça, mas ele não sabe. Entendem a obra, é explicar a palavra, que a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é Cristo? É tão simples, irmandade. Porque o que Cristo ensinou ao mundo foi: não amem essa vida, amem a outra vida que é eterna. Quem perder essa vida, dizia ele, vai ter uma outra no céu comigo. Então, irmão, o ensinamento, a graça de Deus, se você buscar no Google, aí o próprio Google sabe melhor que o Marsola. A graça de Deus é um favor, significa um ato de amor e misericórdia da parte de Deus para conosco, que não merecíamos a morte de Jesus Cristo. Nós não merecíamos. O correto e o justo era Deus nos lançar no lago de fogo, condenando nós pelos nossos pecados. Esse é o correto, certo? A graça de Deus, você vê que o Marsola tenta explicar, mas ele não sabe explicar, né? Ele até chega um pouco perto e fala, a graça é Jesus,
né? É uma ideia que se tem de que a graça é Jesus. Não, a graça está sobre Jesus Cristo. O que é sobre Jesus? Significa que o favor de Deus está em Jesus Cristo. Quando Jesus vai caminhando para o Calvário, ali está o favor de Deus. E quando Jesus morre lá, foi feito então sacrifício por nós, tá? Então, a paz de Deus está sobre ele. Até, se não me falha a memória, Efésios no capítulo 2, eu não lembro qual que é o versículo, é mais lá pro fundo, está dizendo que Cristo é a nossa paz. A nossa paz está sobre ele, né? Ou seja, a morte de Jesus nos reconcilia com Deus, trazendo conosco a paz. Então, você pode ver que ele patina aqui, porque eles nunca pararam para pensar nisso, nunca pregaram sobre isso. Ele está dando essa resposta aí, na verdade, é preocupado, né? Porque começou os questionamentos, começaram a levantar os questionamentos. E aí, Marcelo, tá todo mundo lá falando lá. E aí, frente ao questionamento dos críticos, que a graça está em Cristo, que a graça é o favor imerecido de Deus em nosso favor, né? Eles não tiveram resposta, aí tem que vir aqui, mas eles tiveram que vir tentar dar explicação. Mas a gente vê e nota e percebe que isso não passa de um discurso para tentar dar resposta aos críticos ou até ajudar o CCBano a responder. Mas a realidade lá nos meios da CCB é que a graça é a CCB. Eu agradeço a Deus que Deus me chamou nessa graça. Você acha que seja sincero, CCBano. Quando vocês falam isso, vocês estão falando de quem? Que Deus chamou vocês em Jesus ou que Deus chamou vocês na CCB? Seja sincero com você mesmo, certo? Então, irmão, acorda. Isso aqui não passa de pura enganação, né? Para tentar, né, fazer uma firula para tentar não ficar tão feio as coisas para CCB, né? Eu vou soltar de novo. Olha aqui, esse aqui é o Marsola antes das bordoadas da crítica, né? Vem aquelas críticas ferrenhas, né? Que a gente tem que realmente combater as heresias da Congregação Cristã no Brasil. Esse é o nosso trabalho, esse é o meu trabalho aqui, né? Combater as heresias. E automaticamente eu vou falando de Jesus e da graça de Deus, e eu vou anunciando o evangelho. Se você não vê o evangelho aqui, então você tem algum problema, porque eu falo do evangelho o tempo todo, né? Então presta atenção na satisfação do Marsola, né? Antes aí da crítica, como ele diz em alto bom som, a CCB, ela nem sequer é uma religião aí como as outras, ela é a pura graça de Deus. Esta palavra que Deus traz para nós, irmão, firme na nossa fé. Nós não estamos aqui só por religião. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Congregação não é religião, é a graça de Deus. Aí pegou mal, hein? Nossa, sem escapatória, não tem nem o que falar, ou seja, falou com todas as letras, a congregação é a graça de Deus. Aí tem que não pede desculpa, eles não se arrependem, tá? Eles estão cansados de fazer isso aí. O próprio Marsola disse que quem inventou que a TV era do diabo foi o povo, ou seja, eles não assumem os erros deles, eles simplesmente vão empurrando para o povo, né? O Salvador Bueno diz que não, que esse negócio de pecado de morte é coisa que o povo inventou. É coisa que as pessoas inventaram, sendo que tem até tópico de ensinamento dizendo lá que se alguém disse em algum culto que o pecado sexual não era pecado de morte, era para ir lá e desfalar. Tópico de 1984, né? E várias outras coisas que esses homens falam, voltam atrás, falam, vão para frente. Eles falavam que não poderia, Deus revelou para nós, não pode levar defunto dentro das dependências da Congregação Cristã no Brasil. Defunto, isso está exatamente dessa forma lá nos tópicos. Se não me falha a memória, tem um deles em 1995 e tem outros anos também. Eles falam defuntos e dependências da congregação. Dependência é tudo que está por lá de dentro dos portões, certo? Não pode. E agora ele faz os faraó, quando falece, eles levam lá para dentro para fazer o funeral, né? Então esses homens não têm compromisso nem com os próprios ensinamentos que eles criam, certo? Agora fica vendo aqui o Marsola todo sem graça, tentando consertar o que ele mesmo disse,
né? Ele usa a fala do povo. E agora? E aí? Eu tô perdido. A congregação não é mais a graça de Deus? E agora? Ouça aqui. Eu agora não estou sabendo mais. Então a congregação não é a graça. Aqui se prega a graça. Aqui se anuncia a graça. Aqui a graça é dada o maior valor possível, a graça que é a salvação de toda a humanidade. E o nosso dever, servos de Deus que atendem a obra, é explicar a palavra, que a graça é nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Por que é Cristo? É tão simples, irmandade. Porque o que Cristo ensinou ao mundo foi: não amem essa vida, amem a outra vida que é eterna. Quem perder essa vida, dizia ele, vai ter uma outra no céu comigo. Então você vê aqui, o Marsola não consegue explicar o que é a graça de Deus, porque se ele começa a explicar o que é a graça de Deus, ele começa também a abrir a porteira da CCB, para as pessoas perderem a dependência da congregação cristã no Brasil. Eles começam a perder a dependência da CCB e aí começam a ter mais autonomia para poder tocar sua vida. Então ele está perdido, ele está dizendo que a graça é ensinamentos, que a graça são conselhos que Jesus Cristo deu, a graça é o próprio Jesus, né? Eles usam Jesus ali mesmo, eles estão usando o nome dele, tá? Para tentar dar algum tipo de resposta. Mas de todo jeito deixou as pessoas confusas, né? E é assim que eles vão caminhando, deixando as pessoas sempre confusas. Vale lembrar que esse mesmo Marsola é aquele que diz que Jesus morreu, mas não reina. Jesus morreu, mas ele não reina. O pobre, se a tua vida não vai para frente é porque você não tem Cristo, né? E diversas outras lambanças. E como é que você pode dizer, meu querido, que você está na graça de Deus ou que você está seguindo a Deus e não aos homens, sendo que vocês têm como ancião estes homens que não sabem nem o que estão dizendo? Deus abençoe e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.